Olá, eu sou a Vanessa da Yuca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar duas plantas que eu gosto muito, que são samambaias rendas. Esta aqui é a renda francesa e esta aqui é a renda portuguesa. Mas eu quero te dizer que foi um pouco difícil fazer esse vídeo, porque faz alguns meses nós íamos fazer e tinha um ninho de passarinho, e isso é uma coisa bem legal para te contar também, que os passarinhos gostam de fazer ninhos principalmente na samambaia renda francesa, porque ela é mais compacta, então eles se sentem mais protegidos, quase como se estivessem, né, no meio de uma floresta. Essas plantas são muito bonitas e facilmente adaptáveis a ambientes internos. Antes de continuar falando sobre elas, eu quero te convidar a ir lá no nosso perfil do Instagram, que está muito legal, cheio de novidades, tem vídeos, tem lives. Todos os dias a gente posta material legal para você aprender sobre as plantas. Vamos lá então, agora que não tem mais passarinho, né, eles já nasceram, a mãezinha deles já chocou, deu tudo certo, agora a gente pode fazer. Quando a gente estava tentando fazer daquela vez, a gente não quis mexer muito para elas não se sentirem ruins, né? Então deu tudo certo, agora a gente pode fazer. Vamos começar pela renda portuguesa. A renda portuguesa é a Davallia Feijoensis, é a nativa das ilhas Fiji e Austrália. Significa que são temperaturas um pouco mais amenas, mas, né, mas em relação ao clima não é muito quente nem muito frio. Essa é chamada de samambaia pé de coelho e tem duas variedades. A plumosa, que as folhas são pendentes bem divididas, e a robusta, que é menos dividida. Essa aqui, no caso, é a plumosa, ó. Por isso que tantas pessoas confundem com a renda francesa. Ela tem a folha muito dividida, notem aqui, ó, são vários folíolos que fazem parte da folha principal. E notem também que o pecíolo é comprido, essa região aqui é comprida, né? Significa também dizer que os rizomas são longos, olha, os rizomas são bastante longos, e ela é chamada de samambaia pé de coelho por conta dessa coloração, ó, parece um pezinho de coelho mesmo. Os rizomas podem chegar até 60 centímetros e ficam expostos ao substrato. Notem que aqui, ó, o substrato a gente não enterra quando a gente faz muda, a gente vai colocar por cima e elas que vão se organizando, as raízes que vão se organizando. Os tricomas são marrons, ó, logo que nascem já são marrons. Alguns podem nascer um pouco mais clarinhos, mas depois ficam marrons. E eu estou falando do tricoma. Então você vai ver a diferença, que essa aqui é a samambaia portuguesa, ela tem a parte central do tricoma marrom e a parte central do rizoma marrom, e os tricomas também marrons. Quando a gente falar em renda francesa, você vai ver que os tricomas são mais clarinhos. Então é uma forma de diferenciar. Além disso, a gente pode entender também que a samambaia renda portuguesa, ela fica mais espaçada, ó, ela fica mais pendente, os ramos são maiores e mais caídos. Mas eu quero te convidar, antes de continuar falando, eu quero te convidar para o nosso evento super especial que se chama Salve Seu Jardim. Aí eu vou deixar ali um link para você clicar e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente vai se comunicando, eu vou dizendo para vocês quando que vai ser a próxima aula. Serão 3 aulas inéditas nos dias 2, 4 e 5 de dezembro, às 20 horas aqui no YouTube. E o legal, totalmente gratuito. Então é só você se inscrever lá e eu vou falar de muitas coisas, inclusive de como saber se a planta está bem, como saber se a planta não está gostando, como evitar fungo, como fazer tudo que você precisar. Então eu te espero lá. Continuando, esta aqui é a samambaia renda francesa, o nome científico é Rumora adiantiformes e ela é nativa aqui da América do Sul, inclusive do Brasil. É uma planta mais adaptada a climas tropicais e subtropicais, e notem que os ramos são mais próximos dos outros, um é mais próximo do outro, por isso que o passarinho escolheu essa aqui, que tá mais fechadinho, né? E notem também que os rizomas não são tão compridos, esses aqui chegam até 40 centímetros. Como a portuguesa, eles ficam também em cima olha só que bonito, ficam em cima do substrato. Ela fecha mais que a renda portuguesa, ela fica mais fechadinho, tem um crescimento mais rápido também. E a grande diferença entre os tricomas, eu até vou mostrar aqui pra você ver e perceber direitinho a diferença, olha só. Aqui eu tenho samambaia renda portuguesa, que os tricomas são marrons desde que nasce, começa meio douradinho, depois fica marrom.
E a samambaia renda francesa, que nota que o meio continua sendo marrom, o rizoma em si é marrom, mas os tricomas são mais clarinhos. Então a gente nota aqui, ó, a diferença. Esse aqui ela fica douradinho pro resto da vida, né? Não chega a ficar marrom. Olha aqui, ó, fica clarinho até a planta ficar o tempo todo da planta. Essa aqui já vai ficando marrom. Então isso é uma grande diferença. Outra diferença, essa aqui é mais compacta, as folhas são mais próximas, as folhas têm a maior quantidade de folíolos, ó. Então ela também tem essa característica, embora, como essa aqui a nossa é a plumosa, elas sejam muito parecidas, a gente nota, vamos pegar duas folhas aqui pra você ver, ó. Quer ver? Ó, essa folha aqui da samambaia renda francesa e essa aqui da samambaia renda portuguesa, ó. Elas são realmente muito parecidas, mas notem que as folhas são um pouco diferentes e o tamanho dela também é diferente. Essa aqui, ela é mais comprida do que essa. Notem que que todas elas, ó, se eu pegar ela assim, ó, você vai ver que todas elas são mais compridas, ó. Todos os ramos são mais compridos, eles já nascem mais compridinhos. E essa aqui não. Essa aqui a gente nota que ele é mais compacto, os ramos não são tão compridos. Então, talvez você se confunda se tiver um só, né? Aí a gente pode se confundir. Quando tiver os dois, a gente sabe perfeitamente qual é um, qual é o outro. Mas com essas dicas você vai compreender e saber. Mas eu quero te dizer o seguinte, mesmo que você não saiba se é renda portuguesa ou renda francesa, a forma de cuidar é exatamente a mesma. Então não fique chateado se você não souber. Continue mantendo a sua planta, chama ela de renda, que ela vai continuar crescendo feliz da vida. Algumas dicas de cultivo. Essa planta, como ela é uma pteridófita, né, uma planta que não tem flores e nem sementes e nem frutos, o crescimento dela é basicamente foliar. Então ela tem esporos, ela se reproduz por esporos. Então, como o crescimento dela é basicamente foliar, a gente vai precisar de uma nutrição basicamente baseada em nitrogênio. Então você vai usar o NPK orgânico nosso que a gente ensina no canal, vou deixar o link aqui para você, mas pode usar também uma ureia agrícola, pode usar um outro componente que tenha nitrogênio, que é o NPK, é o N no caso, né? O N em grande quantidade, que é o que ela vai mais precisar. Sobre o substrato, ele é um pouco mais denso, ele não pode ser tão arenoso, por exemplo, como uma suculenta, porque como as raízes os rizomas ficam por cima, a gente tem que ajudar o enraizamento. Então é importante que tenha uma certa quantidade de terra um pouco mais densa para que essa planta consiga se fixar. E se caso você não tiver essa terra, né, muito densa, você pode colocar também pode pegar um clips, por exemplo, cortar no meio e ajudar em um enraizamento. Isso também funciona bastante. Depois que ela está enraizada, ela só vai, né? Daí ela segue sem a sua ajuda. Ela é muito bonita, as duas são muito bonitas, né? Eu não saberia dizer qual é mais linda, porque eu gosto das duas. E a gente vai cuidar para regar o substrato sempre que ele estiver seco, preferindo regar o substrato. Então, como ela tá aqui, tá muito fechadinha, ó, a gente não vai conseguir regar só o substrato, porque os rizomas estão em todo o vaso, mas se por acaso não tiver tão fechado, de preferência não regar o rizoma, porque como ele tem tricomas, ele pode acabar armazenando gotículas de água e isso pode acabar trazendo fungos. Embora essa planta seja extremamente resistente, dificilmente ela vai ficar doente, né? Mas é bom cuidar isso também. Mais uma coisa interessante, ela gosta muito de cascas de ovos. Eu ensino no nosso Instagram como fazer. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, coloca ali nos comentários que eu faço, mas é muito simples fazer o adubo de casca de ovos e ela vai adorar, porque é riquíssimo em fósforo e cálcio. Mais algumas dicas, tanto a portuguesa quanto a francesa podem perder todas as suas folhas no inverno, não se preocupe, não é problema, isso faz parte. Se ela estiver num inverno mais frio, como aqui no sul, é capaz de perder todas as folhas. Se ela estiver, por exemplo, se você estiver morando no Nordeste ou em um local que não tem um inverno muito frio, ela às vezes nem perde as folhas. Então é mais para ela evitar essa passagem das folhas pelo período frio que ela sofre essa perda, não tem problema. O vento deixa as folhas queimadas, não é uma planta que gosta de vento, e as folhas amareladas são por excesso de água, então isso tem que cuidar. Embora eu falei que o substrato tenha que ser um pouco mais denso, a gente tem que fazer uma camada de drenagem ou misturar um pouco de casca de arroz carbonizada para o substrato não ficar com excesso de água e a planta poder ficar com as folhas amareladas, enfim, pode até morrer. Se ela não cresce, pode ser o apodrecimento das raízes por muita água. Então, como eu falei antes, né, a gente tem que cuidar para o substrato não ficar tão denso, justamente para não ter esses problemas.
Adoro essas duas plantas, elas são maravilhosas. Elas gostam de meia sombra ou sol da manhã. Você pode ter ela próxima a uma janela, né? Porque ela fica muito bonita, é uma planta que cresce rapidamente e ela vive por muito tempo. Eu tenho uma amiga minha que tem uma samambaia renda, eu acho que ela tem a renda portuguesa. E ela tem há muito tempo, ela tem há 30 anos. Inclusive ela comentou comigo que o marido dela ganhou da sogra, no caso da mãe do marido, né? E ela está com aquela planta maravilhosa, até tirei umas fotos lá e postei no Instagram faz algum tempo, que tá uma bola, assim, tá cheinho, porque essa planta ela vive muito tempo conosco se a gente cuidar bem. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.